Eles me disseram que eu estava errado, que eu viajei na maionese, que eu fiquei biruta. Realmente, dessa vez parece que eu fui refutado por todos. Fui humilhado. Mas será mesmo que isso aconteceu? Porque nesse vídeo nós vamos trazer aqui alguns comentários de pessoas me refutando sobre as minhas deduções nos capítulos de Jujutsu Kaisen, principalmente na utilização de Sukuna e sua expansão de domínio. Será que realmente fui refutado? Será que eu estava certo? Sim ou não? A sua opinião vai ficar aí embaixo, mas não se esqueça, confira esse vídeo até o final, porque nós vamos cravar aqui um veredito. Fake or not? Mano Joe está errado ou certo? Os inscritos acertaram? Ou então eu sou muito orgulhoso para admitir? Bom, tudo isso você verá aqui nesse vídeo. Por isso, sejam bem-vindos ao canal do Mano Joe e bora para mais esse quadro. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E dessa vez inaugurando, ou pelo menos tentando, um quadro novo. Se eu ver que tem bastante comentário, mas comentário com dados, comentários com bastante coisa interessante pra gente discutir, independente se eu estiver certo ou errado, não importa, eu vou trazer aqui sim pro canal. Então, se esse vídeo bombar e se ele der muito certo, eu continuo. Se não, esquece, faço esse daqui e faço um outro na hora que eu quiser e na hora que eu bem desejar, beleza? Porque esse quadro trará os comentários que me refutaram aí embaixo, ou pelo menos dizem que refutaram, que o Mano Joe estava viajando na batatinha. E aqui nós estamos para trazer essa discussão à tona e depois bater o nosso veredito. fake or not. Por isso eu já agradeço a todos que comentaram, independente se foi a favor ou não das minhas pressuposições e deduções, nós estamos aqui para discutir, por isso eu não deleto nenhum comentário, aliás, eu leio todos. Então vamos direto para esse vídeo com as refutações de algumas pessoas que colocaram alguns comentários destruindo o Mano Joe, beleza? Então, bora lá! Que o jogo comece. E bom, gente, começando com o tópico principal onde me refutaram, nós temos ali os comentários de Caio Capitão, nós temos também o Wesley Figueiredo, nós também temos o Gabriel, nós também temos o Robert Vieira, e esses são os principais que comentaram basicamente a mesma coisa no vídeo sobre o capítulo 230 de Jujutsu Kaisen, porque eu expliquei naquele capítulo que o Sukuna poderia ser atingido pelos seus próprios cortes, visto que ele estava usando o Megumi para fazer a sua adaptabilidade diretamente ao vazio imensurável do Satoru Gojo. E alguns me disseram que aquilo não fazia sentido, como eles próprios, vocês podem ver aí nos comentários. E esse pessoal trouxe a sua explicação pela qual eu estava errado acerca disso. Até porque, segundo eles, como o Sukuna, ele é o cara dominante ali do efeito do acerto garantido, ele não seria atingido pelos seus próprios cortes. Mas, segundo a minha explicação no vídeo de Jujutsu Kaisen, para fazer com que o Megumi adquirisse a adaptabilidade diretamente do Mahoraga, o Sukuna precisava de algum meio de lidar com o vazio imensurável. Por isso que os seus cortes sempre funcionaram na maioria das vezes de fora da barreira. E até mesmo em algumas ocasiões o Sukuna desativava o seu acerto garantido dentro da barreira para forçar por fora. E o próprio Gojo até mesmo se pergunta por que o Sukuna nunca tentou quebrar a barreira por dentro quando ele mudou a configuração da barreira. Bom, de forma simples, realmente parece surreal e muito absurdo. Porém, agora vamos trazer um pouquinho da explicação do porquê eu acho que isso ocorreu. Não levem isso como verdade, tá bom? É apenas a minha dedução. Vocês podem ser livres para concordar ou não. E aí eu vou levantar os pontos questionando esses próprios comentários do pessoal e tentando, claro, colocar a minha dedução para ver se vocês concordam sim ou não, porque eu acredito que sim, o Sukuna foi genial ali na utilização e separação, entre aspas, da alma do Megumi e dele próprio para que ele não fosse atingido, mas o Megumi fosse atingido pelo vazio imensurável. E bom, vamos lá. Um dos primeiros detalhes que a gente tem que perceber é a expansão de domínio do Sukuna, ela é aberta, ou seja, ela não tem uma barreira fechada. Por isso que no começo ele corta ela por
por fora do Gojo, mas as suas duas expansões elas se igualam em refinamento. Por isso que os dois não são atingidos num primeiro momento. Só que lá no capítulo 230 é dito pra gente que a expansão de domínio do Sukuna desde o começo tinha um acerto garantido dentro do seu domínio completo, ou seja, dentro do seu alcance, exceto a si mesmo. Então, por que será que ela estava tão diferente do Gojo, que tinha um acerto garantido para tudo que estivesse dentro do seu domínio, dentro da sua barreira? Isso não soa um pouquinho estranho? Mas vai soar ainda mais estranho, porque primeiro fazemos esses questionamentos para depois entender o porquê isso ocorre. Porque logo a seguir, depois de explicado que o acerto garantido do Sukuna era para tudo dentro do domínio, exceto a si mesmo, e normalmente ali no inglês eles colocaram até mesmo em negrito, que é para deixar um negócio meio tipo, se liga aí que aí tem coisa. Logo a seguir é dito que ambos os acertos garantidos não foram cancelados para ele, e ele a quem eles mencionam é simplesmente o Megumi, mais uma vez colocando em negrito, e por isso o Megumi foi atingido as 5 vezes pelo vazio imensurável do Gojo, porque o Sukuna de alguma forma utilizou o leme de Mahoraga e as 10 sombras para que o vazio imensurável atingisse mesmo o próprio Megumi dentro das sombras com o seu leme. Agora, por que isso ocorre? E por que o Sukuna em nenhum momento ele tentou destruir a barreira do Gojo pelo lado de dentro, visto que o lado de dentro estava mais fraco, mesmo até, reparem nisso, quando a barreira do Gojo ela estava enorme e não do tamanho de uma bolinha de basquete. Então reparem em todos os pontos desde o começo da luta, no capítulo 225, quando o Sukuna a todo momento ele destrói sempre a barreira do Gojo por fora e nunca por dentro. Por dentro, claro, ela ficaria muito forte e na sua primeira expansão fica mais fácil de destruir por fora, mas nós percebemos que ao decorrer de todos os outros capítulos, o Sukuna nunca tenta destruir ela por dentro, tanto que o próprio Gojo questiona por que ele está fazendo isso, por que ele não usa as 10 sombras, por que ele não destrói a minha expansão por dentro quando eu reforcei ela pelo lado de fora para que ela não fosse quebrada pelo lado de fora. E aí, graças a esses questionamentos, eu explico para vocês aqui, novamente, assim como eu expliquei no capítulo 230. Desde o começo de Jujutsu Kaisen, nós precisamos perceber que há contratos e restrições que servem ali para o feiticeiro ou ficar mais forte, como a gente viu com o próprio Nanamin. E da mesma forma nós temos a mesma regra de Fullmetal Alchemist. Para tudo que você der, você tem alguma coisa em troca. Para tudo você precisa de um contrato, e um contrato sempre justo. Por isso que o Sukuna queria fazer um contrato com o Itadori lá no começo para eles trocarem a hora que ele quisesse. Ele não poderia ativar o corpo do Itadori e assumir a qualquer momento sem um contrato de fato. Por isso, dessa forma, ele teve que utilizar as 10 sombras e o Megumi para se adaptar ao vazio imensurável que era a expansão de domínio do Gojo, que é um tanto quanto problemática. E para fazer com que apenas o Megumi fosse atingido pela expansão do Gojo, o que ele teve que fazer? Ele teve que mudar o seu voto de acerto garantido, colocando apenas a si mesmo como algo a não ser atingido pela expansão ali dentro do domínio, para que o Megumi fosse atingido, mas não só atingido, como também fosse adaptado. E por isso que eu digo para vocês que esse acerto garantido do Sukuna, ele esconde ali a sua própria estratégia. O capítulo, claro, não nos explica, mas aqui eu estou deduzindo, é uma teoria. Também não considerem tudo isso como a super verdade do universo, tá bom? Se o capítulo mais pra frente ou em outros explicar melhor essa situação e como o Sukuna fez, porque tem que precisar de um contrato, não seria tão simples assim ele não ser atingido e a sua restrição de acerto garantido teria contemplado apenas ele mesmo, exceto a si mesmo, o Sukuna, a alma do Sukuna. E não que os cortes atingiriam direto o Sukuna. O que eu quero dizer aqui é que os seus próprios cortes atingiriam o seu corpo, visto que o Megumi estava lá. Só que para separar os dois, para fazer com que apenas a alma do Megumi
fosse atingida, ele precisou fazer essa distinção. E como um cara que se transforma em objeto amaldiçoado e tem a consciência de como fazer isso, obviamente ele sabe como manipular a sua alma. Graças a isso, ele consegue ali transferir, deixando o Megumi sofrendo ali os danos, usando a roda de Dharma com as sombras, sem que os 6 olhos consigam ver dentro das sombras, aparentemente, e o Gojo nesse tempo todo não percebesse. Por isso que no próprio capítulo 230 é dito que nenhum dos acertos garantidos foi cancelado para o Megumi. Nenhum. E quando ele diz nenhum, ele não diz só o do Gojo ou do Sukuna, ele diz o de ambos. E aí que vai a refutação dos meus queridos camaradas aí nos comentários, que eu vou ler aqui pra vocês. Primeiro, o Robert Vieira, ele diz assim: cara, não leve isso a sério não, ele tá totalmente errado. Na minha pressuposição aqui dizendo que o Megumi ele poderia ser atingido, mas quem seria atingido seria o corpo, porque o Sukuna está dentro do corpo do Megumi. A alma não seria atingido pelos cortes, seria atingido o próprio corpo. Por isso que o Sukuna, ele diz para os seus cortes de acerto garantido: tudo dentro do meu domínio, exceto a mim mesmo, exceto ao Sukuna. E aí os cortes, como não atingem a alma, é algo muito simples, mas o vazio imensurável é algo complexo. Esse, no caso, claro, atingiria o Megumi de certa forma, por isso que atingiu nas 5 vezes. E aí depois nós temos o Caio Capitão dizendo: assim, amigo, como um fã de Jujutsu Kaisen desde a Roll do capítulo número 1, ou Roll não, a Roll, tá? Recomendo você ler um pouco mais a obra e ver as notas deixadas e até mesmo, se possível, o fanbook. Desculpe, mas essa situação na qual você citou, infelizmente, está errado. O grande ponto aqui é que sim, eu leio o fanbook, meu amigo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E ele vai me refutar mais pra frente, porque eu perdi argumentos para que eu entendesse o que ele queria dizer com essa refutação. E aí o Caio Capitão diz o seguinte: amigo, se você se esqueceu, existe um arco em específico no mangá que se chama o Arco de Shibuya. Releia esse em específico. Só por favor releia com carinho enorme. O Sukuna tava no corpo de quem? E a alma do Itadori tava no corpo de quem mesmo? Itadori foi atingido? Obrigado e ótimo vídeo. Parece que ele foi um tanto quanto sarcástico comigo. Será que é fake or not aí nesse caso? E bom, meu querido amigo Caio Capitão, primeira coisa, no arco de Shibuya nós não temos o Gojo lutando contra o Sukuna. Dito isso, o Sukuna ele não precisou lutar do mesmo jeito que ele está fazendo agora, mudando a configuração de barreira, mudando a configuração de acerto garantido, e ele lutou apenas com oponentes que não expandiram seu domínio contra ele, ou seja, a todo momento ele apenas utilizou a sua expansão com um Shikigami, ele utilizou suas habilidades contra o próprio Jogo, mas não ativou o Fukuma Mizushi. Aí eu penso junto contigo, será que realmente você está certo nisso? Porque o Sukuna, quando estava no corpo do Itadori, não houve a necessidade de trabalhar da mesma forma que ele está fazendo agora, porque agora ele precisou fazer com que o Megumi se adaptasse. Para isso nós precisamos de um contrato, nós precisamos de um voto. E nos votos de Jujutsu Kaisen, como é sempre dito, precisa ser algo justo. E para ser algo justo, ele precisaria tomar uma atitude mais arriscada, usando apenas a amplificação de domínio, deixando a sua técnica diretamente na sua barreira aberta e não no seu corpo, porque o Megumi a todo momento precisaria se adaptar ao vazio imensurável, que seriam ali 5 vezes até ser completo e ele poder utilizar o Mahoraga sem que o Mahoraga fosse atingido pelo vazio imensurável. Por isso que eu acredito que você errou nessa pressuposição, visto que com o Itadori ele não precisava de alguém se adaptando. Graças a isso ele pôde utilizar à vontade o seu Fukuma Mizushi. Já aqui com o Megumi, ele tinha 2 almas, mas uma alma tinha que estar a todo momento se adaptando. E para ser algo justo dentro da batalha, como deve ser ali o mundo Jujutsu, porque eles não quebram as regras de fato, eles apenas demonstram o máximo de suas técnicas, o Sukuna fez isso permitindo com que o Megumi fosse atingido. Então tá aí a tua resposta, meu amigão. Aí sim! Senti firmeza, moleque!
Um outro comentário agora foi do Robert Vieira, então vamos lá para a explicação acerca disso. Eu também já li a obra várias vezes, simplesmente não tem nada que sustente isso que você está falando, cara. Tipo, por que raios a alma do Megumi seria considerada um alvo dentro da própria expansão do Sukuna? Sei que se orgulha de ser o vídeo mais didático do YouTube e tal, mas isso aí não faz sentido nenhum. Se isso fosse verdade, qual a explicação pro Sukuna não ter sido atingido na primeira disputa de domínios? Não ser atingido na expansão em Shibuya? Você leu a obra 3 vezes e me vem com essa suposição? Já foi explicado que ele desativou o acerto garantido de dentro para poder fortalecer os cortes do lado de fora. Só assim ele conseguia destruir a expansão reforçada do Gojo. Excelente comentário, meu querido Robert Vieira. Então vamos lá para a explicação dele. Seguinte, por que o Sukuna não foi cortado na sua primeira expansão? Bom, como nós pudemos ver, o Sukuna e o Satoru Gojo, em questão de segundos, minutos, eles podem trocar as configurações da sua barreira. E segunda coisa, na primeira disputa de domínios, os acertos garantidos, eles se auto-anulavam. Porém, apenas os acertos de fora destruíram ali a barreira do Gojo. A segunda coisa que corrobora para tudo isso é quando o Gojo mesmo explica nos capítulos que o Sukuna colocou as suas técnicas diretamente na barreira e não no seu próprio corpo. Tanto até que para atingir ele de fato, sem que ele fosse atingido pelos seus cortes, o Gojo utiliza o vermelho quando ele recupera a sua técnica dentro da expansão do Sukuna e simplesmente acerta ele, impedindo com que os seus cortes conseguissem ter algum tipo de efeito quando o Satoru Gojo está em contato com a pele do Sukuna. E eu acho que você se lembra dessa cena. E bom, em Shibuya é como eu expliquei pro Caio Capitão, porque lá em Shibuya não havia a necessidade de lutar contra o vazio imensurável e de utilizar uma adaptação ali do leme de Dharma. Dessa forma, o Sukuna utiliza outros votos e até mesmo o seu acerto garantido não tem cortes dentro do domínio que atingem a si mesmo, tanto que no próprio capítulo está escrito: o acerto garantido do Sukuna está para tudo que tem dentro do domínio, menos para si mesmo. E por que o Megumi então não foi atingido? Aí que vai o pulo do gato, porque a alma e o corpo são uma coisa só. Colocando isso como uma coisa só e ao mesmo tempo conseguindo dividir a alma do Megumi para que ela fosse atingida apenas pelo vazio imensurável e os cortes do Sukuna são habilidades simples, ele conseguiu fazer essa distinção para que o Megumi fosse apenas atingido pelo vazio imensurável. Mas essa é só a minha dedução. Porque ao mesmo tempo que o corpo e a alma são uma coisa só, eles também são coisas divididas. E por que eu digo que eles são coisas divididas? O corpo é uma coisa, a alma é outra. Mesmo que o Kenjaku tenha dito que ambos são o mesmo, e meio que eles se completam de certa forma, um precisa do outro para sobreviver. Só a alma não existe de fato, e só o corpo é apenas uma carcaça. E a gente sabe como o Gege Akutami gosta de trabalhar isso. Outro detalhe é, talvez o Sukuna tenha deixado os seus votos ativos de acerto garantido, exceto em si mesmo quando eles estivessem apenas dentro da expansão de domínio do Gojo. Ou seja, apenas quando o Gojo está ativando a sua expansão, o Sukuna utiliza aquele voto. E ao quebrar a expansão do Gojo, ele volta para a situação normal. Há duas distinções aqui. Nós temos duas pessoas diferentes lutando com ele, que precisam de votos e estratégias diferentes. É esse o ponto fatal. Tanto que tem até mesmo uma dúvida aqui do Lucas Barbosa, que ele diz o seguinte: mano, eu não entendo isso do Megumi tomar dano e o Sukuna não. Se o vazio atinge o Megumi que está dentro das sombras, então ele atinge as sombras. Mas mano, o dano da expansão não afeta o cérebro do Megumi e em nenhum momento ele fala sobre atingir a alma. Outro lance é, o próprio Sukuna lá no início diz que trocar de lugar sem consentimento de forma forçada gera problemas para a alma dominante. Isso até leva o Sukuna a manter o controle e arrancar a coesão, imagino que eles tenham escrito isso, do Itadori. E isso não se aplica mais quando o Itadori trocava com o Sukuna, quem assumia a consciência controlava o corpo. Isso também não se aplica mais? E bom, Lucas Barbosa, como eu disse para você, existem os votos e para mudar ali os efeitos de acerto garantido da sua expansão para que apenas o Megumi fosse atingido,
atingido, o Sukuna faz essa troca, como eu tinha explicado nos outros pessoais ali que estavam me refutando. Só que aí que vai o grande detalhe, que talvez você tenha deixado passar. Bom, seguinte, lá em Shibuya você pode perceber que o Sukuna consegue assumir o Itadori quando o Itadori está inconsciente. E o que acontece com o Megumi nesse momento é que a sua alma foi afundada, ele está inconsciente. Por isso que o Sukuna ele pode agir livremente e utilizar a alma do Megumi como se não fosse nada. Imagina que você está perto de uma pessoa que está vegetando. Se você pegar o corpo dela, simplesmente jogar no mar, ela não pode fazer nada, com seu consentimento ou não. E da mesma forma funciona aqui. Bom, esse foi o comentário do Lucas, nós tivemos mais um do Robert Vieira, o cara gostou de comentar mais de uma vez, mas eu sempre respondo, galera, eu sempre tô lendo o comentário de vocês, principalmente me refutando. Teve o Alessandro também, mas como eu expliquei sobre a alma do Megumi ser atingida e o próprio Sukuna não, vocês que decidem aí se faz sentido ou não, mas questionamentos vocês precisam fazer para poder refutar com todos os argumentos. Primeiro, explicar por que o Sukuna em nenhum momento quis destruir a barreira do Gojo por dentro. O próprio Gojo se pergunta e nunca é respondido. Ah, ele tinha que sempre atingir por fora. Não, ele poderia ter destruído por dentro e não fez. E não fez de propósito, para que o Megumi fosse atingido, para que a adaptação funcionasse e tudo isso ocorresse. A segunda pergunta, por que o acerto garantido do Sukuna é diferente do Gojo? Por que ele abrange todo o domínio menos a si mesmo? E por que o próprio capítulo diz que apenas o acerto garantido direcionado para o Megumi não foi cancelado em nenhum deles, não só do Sukuna quanto do Gojo? Isso daí precisa ser respondido. E eu gostaria que vocês me respondessem, se caso vocês tiverem a resposta, além de só me refutar sobre o que eu trouxe. Vamos direto sempre para as origens. Um outro comentário interessante foi o do Gabriel, que disse o seguinte: não acho que os cortes do Sukuna pegariam no Megumi por conta da técnica dele. Ele fala que submeteu o Megumi a 5 acertos garantidos do Gojo. Porém, no primeiro cabo de guerra dos dois, o Gojo perde e é totalmente retalhado. Se fosse para o Megumi ser atingido, o próprio Sukuna teria se cortado totalmente ali, já que não é possível mudar o voto depois que a expansão é castada. Acredito que seria o feitiço cast, ele quis dizer um cast, né? Cast em inglês nesse caso seria ativar o seu feitiço, tá bem? Para mim o raciocínio foi mais simples, como o narrador disse: ordem do Gojo, tudo que está dentro do domínio, e ordem do Sukuna, tudo que está no alcance menos o Sukuna. E aí o Megumi vai por tabela, já que os dois compartilham o mesmo corpo. E aí que vai o detalhe para a minha resposta ao Gabriel. Se ele diz que o Megumi ele vai por tabela e exceto a si mesmo, na ordem de acerto garantido do Sukuna ocorre, por que então o Sukuna não foi atingido também pelo vazio imensurável, visto que o Megumi estava sendo adaptado? O Sukuna realmente conseguiu dividir as duas almas? Foi muito simples assim? Precisa de uma explicação um pouco mais detalhada acerca disso, Gabriel. Por isso que eu trouxe aqui essa possibilidade de voto e mudança de condições. E sim, a expansão ela pode ser modificada como o Sukuna conseguiu modificar quando eles estavam ali lutando dentro da expansão, quando ele até mesmo troca ali junto com o Gojo e nos seus gestos de mão a todo momento. Eu acredito que mesmo depois da expansão ser ativada, eles conseguem fazer algumas transmutações ou pelo menos mudanças em suas configurações quando estão lutando, porque o Gojo, quando ele ativa sua barreira no início, ele ativa ela grande e depois ele faz ela diminuir. É um processo, primeiro grande, depois pequeno, então ele está a alterando. Então sim, na expansão de domínio você tem como modificar mesmo depois de ter soltado ali ela. Ou isso tudo, como o próprio Gabriel diz, pode ser um furo de roteiro. Eu acredito que é uma discussão interessante e eu gostaria dos comentários de vocês. Quero ver se esse pessoal vai aparecer aqui e dar a cara a tapa, porque eu tô dando a cara a tapa. E agora cansamos desses comentários, vamos para os próximos, porque disseram assim pra mim, olha só o que o José Mauro mandou. A expansão do Gojo usa com base os 6 olhos. Como o Megumi só foi acertado pela expansão, o Leme só se adaptou aos 6 olhos, no caso, o vazio imensurável. Mas será que a expansão de domínio do Gojo realmente só utiliza os 6 olhos? E aqui vamos para algumas provas que sim, ele utiliza os 6 olhos e também o ilimitado para construir a sua expansão de domínio. E por que eu digo isso? Porque os 6 olhos basicamente são algo herdado, eles não são uma técnica amaldiçoada, mas para entendermos, bom, vamos lá. O que é uma expansão de domínio? A expansão de domínio é quando você infunde energia amaldiçoada, cria uma barreira e materializa o seu domínio inato. E aí que vai o ponto. O que é então um domínio inato? E o que é o domínio inato segundo o fanbook? Bom, é a paisagem psicológica, ou seja,
a materialização do espaço que os humanos possuem em sua mente e coração, desde o nascimento. É chamado de domínio inato e isso não se limita aos feiticeiros, porque todos os seres humanos possuem um. Domínio inato é diferente de uma técnica inata. Só que é aí que vai o ponto. Então, a expansão de domínio é apenas uma pessoa colocando no mundo real o mundo da sua mente. Tem isso, só que tem um pequeno adendo lá do capítulo número 15 de Jujutsu Kaisen, quando o Gojo enfrenta o Jogo dentro da expansão de domínio e explica pro Itadori o que é uma expansão de domínio. E ele diz exatamente o seguinte: a expansão de domínio é um ambiente construído com energia amaldiçoada e manifestada através da técnica amaldiçoada. Olha só a técnica amaldiçoada. E qual é a técnica do Gojo? Bom, é o ilimitado. Então sim, ele usa o ilimitado, e um outro detalhe que corrobora para a minha afirmativa é o próprio Gojo dizendo para o Jogo: você está dentro do ilimitado. Ele mesmo diz isso quando ele toca ali no Jogo. Então, gente, se isso não é mais prova do que outra coisa, não é apenas os 6 olhos, eu não sei mais o que é. E aí que vem o detalhe, e até mesmo uma resposta do Thiago, que também comentou, dizendo que, como ilimitado só trabalha com os 6 olhos, o Mahoraga só se adaptou ao vazio imensurável. Só que aí que vai um pequeno pontinho que acabou esquecendo. O Mahoraga, ele se adapta a fenômenos. E qual o fenômeno da expansão de domínio do Gojo? Ela é simplesmente o excesso cumulativo de percepção a todo momento, um monte de informação entrando no meio da sua cabeça que você simplesmente fica parado. Então é por conta disso, que também envolve o próprio limitado, que ele conseguiu se adaptar ao fenômeno de expansão de domínio, que traz esse monte de informação. Porque se você for ver os outros fenômenos, como a intangibilidade do próprio Gojo, ou seja, que as coisas não conseguem chegar nele, não conseguem tocar porque tem um infinito entre ele e o outro ser, e também nós temos as técnicas ali de repelir, nós temos as técnicas de atrair, que ele utiliza no vermelho, no azul, são fenômenos diferentes. Quando nós falamos sobre fenômenos naturais, por exemplo, existem vários, não existe só um fenômeno natural. Todos eles são fenômenos, porém nem todos são iguais. Da mesma forma, cada um funciona de um jeito. O vermelho funciona de um, o azul funciona de outro, a intangibilidade do Gojo funciona de outra forma, que seria o Mugen, e é por isso que eu trago aqui esse argumento. E aí, para fechar com chave de ouro, teve simplesmente ali o Eliabe, que eu não vou ficar comentando porque ele reclamou sobre as minhas deduções, porque tudo que eu falo não tem lugar nenhum. Bom, primeira coisa, para você ler um mangá você precisa deduzir algo, tá bom? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então aqui vai uma indireta pra tu, filhão. A gente precisa deduzir, a gente precisa teorizar, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir. Eu não disse que eu estava certo em nenhum momento, mas que a probabilidade de eu acertar conforme a minha explicação foi dada é super alta, porque eu li o fanbook, eu li tudo de novo, eu fiquei relendo e relendo, tentando prestar atenção em todos os detalhes para poder explicar para vocês. Essa foi a minha percepção, eu posso estar errado sim, galera. Tanto que o próprio Try comentou aqui que o dia que o Mano Joe errar, meu Deus, o mundo vai acabar, análise impecável. Gente, muito obrigado pelos elogios, porém eu também erro. Como eu também disse, e o Hellfang até mesmo me lembrou. Gente, eu errei ali quando eu disse que, por exemplo, o Gojo utilizou o conceito de azul para deixar a barreira menor. Na verdade, ele só fez uma modificação de configuração de barreira. Seria como você entrar no seu computadorzinho lá, pegar aquela configuração e alternar ela naquele momento que você está usando ali o computador. É a mesma coisa ali que ele fez com a barreira. Nesse caso, eu errei. O outro caso que eu posso ter errado também, que o Gojo com o seu vazio roxo atingiu várias maldições que estavam lá em Shibuya, porque lá era o epicentro de maldições e tudo mais, só que com a chegada do Sukuna e do Gojo, provavelmente isso é bem capaz de acontecer, visto que os resquícios de energia amaldiçoada, tanto do Sukuna quanto do Gojo, acabam deixando as maldições longe de lá, com medo de serem mortas, por serem claramente seres mais fortes. E bom, é aqui que eu termino as minhas explicações, esses foram os comentários, eu sei que eu me baseei basicamente em outras assim a mais, só que se vocês trouxerem algo super interessante aí embaixo, pode ter certeza que eu vou estar comentando aqui junto com vocês. Se vocês gostaram, eu agradeço de coração, e o nosso veredito final é... pode até mesmo fazer sentido, então... Not! Não é fake, meus queridos. Eu consegui explicar tudo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, beleza? Te aguardo num próximo vídeo, um beijo no coração e tô indo nessa. Até uma próxima. Aqui o pai não arreda o pé. Quer vir pra luta?
Então vem, papai. Não vem, papai. Chupa!